Você confiaria em alguém que te mente todos os dias, sem parar? E se eu te dissesse que esse alguém é o seu próprio cérebro? Pode parecer absurdo, mas a ciência já provou. A sua memória, aquela que você acredita ser fiel, real e imutável, é uma das maiores ilusionistas da natureza humana. Você acha que lembra de tudo com clareza, mas a verdade é que seu cérebro recria o passado como se fosse um editor de cinema, mudando falas, rostos, lugares e até sentimentos. E o pior, você nem percebe que está sendo enganado. Nesse vídeo, você vai descobrir como sua mente fabrica mentiras com aparência de verdade, porque até suas lembranças mais emocionantes podem nunca ter acontecido do jeito que você acredita. E como isso afeta suas decisões, seus relacionamentos e até quem você pensa que é. Então, já se prepara, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria história. Tudo começa com uma ideia que quase ninguém questiona. A de que a nossa memória é como um grande arquivo, guardando cada momento, cada conversa e cada detalhe exatamente como aconteceu. Mas e se eu te disser que isso está completamente errado? A verdade é que a memória é uma reconstrução. Toda vez que você se lembra de algo, o seu cérebro não reabre um arquivo. Ele reconstrói aquele momento com base em fragmentos, sensações, emoções e interpretações. É como montar um quebra-cabeça onde várias peças estão faltando, e você preenche as lacunas com suposições. Essa reconstrução é tão convincente que você acredita 100% nela, mesmo quando está completamente errada. E é justamente por isso que a memória é tão enganosa. Ela parece real demais para ser questionada. Você já se pegou discutindo com alguém sobre algo que aconteceu e percebeu que cada um lembra de um jeito completamente diferente? Isso não significa que alguém está mentindo, mas sim que cada cérebro reconstruiu aquele momento com base em emoções, prioridades e até crenças pessoais. E tem mais. A memória é extremamente vulnerável à sugestão. Estudos mostram que quando alguém insinua um detalhe falso de uma lembrança, seu cérebro pode incorporar essa mentira como se fosse um fato. Isso é tão comum que tem um nome: falsas memórias. Em um experimento famoso, voluntários foram levados a acreditar que tinham se perdido em um shopping quando crianças. Uma experiência que nunca aconteceu, mas que foi descrita com tanto detalhe que muitos passaram a lembrar disso como se fosse real. Isso prova que a memória pode ser criada do zero. E esse fenômeno não é apenas uma curiosidade científica. Ele tem consequências sérias. Já pensou quantas decisões você tomou com base em lembranças distorcidas? Quantos conflitos familiares, términos de relacionamento ou até brigas no trabalho aconteceram porque alguém jurava que lembra exatamente o que o outro disse ou fez? A verdade é que a memória emocional é ainda mais traiçoeira. Quando algo nos afeta profundamente, o cérebro registra a emoção com intensidade. Mas o contexto e os detalhes podem ser completamente modificados. Você pode lembrar de uma briga como se tivesse sido humilhado, quando na verdade, o tom, as palavras e até os gestos foram bem diferentes. Mas o cérebro reeditou tudo com base na dor que você sentiu. Isso não é loucura. Isso é neurociência. E não para por aí. O cérebro também preenche lacunas com informações externas. Isso significa que outras pessoas, mesmo sem intenção, podem modificar as suas memórias. Já ouviu falar do efeito Mandela? É quando muitas pessoas compartilham lembranças falsas em massa, como a suposta morte do Nelson Mandela nos anos 80, ou a existência de filmes e personagens que, na verdade, nunca existiram. Isso acontece porque a repetição de informações, combinada com o desejo coletivo de lembrar de algo, cria uma falsa certeza. A memória é social. Ela é construída em grupo, e isso a torna ainda mais manipulável. E se isso acontece em escala coletiva, imagine o que pode acontecer dentro da sua mente quando você mistura o que viveu com o que ouviu, com o que viu nas redes sociais, ou com o que queria que tivesse acontecido.
Agora que você sabe o quanto a sua memória pode te enganar, talvez esteja se perguntando: tem como confiar em alguma coisa que eu lembro? E a resposta não é simples. O que você pode fazer é aprender a lidar com a memória como ela realmente é. Um processo falho, plástico, influenciável. Mas isso não significa viver desconfiando de tudo. Significa desenvolver consciência, questionar, registrar. Uma das formas mais eficazes de evitar que lembranças sejam distorcidas com o tempo é escrevê-las. Diários, gravações, anotações logo após um acontecimento importante ajudam a manter o registro original mais preservado. Outra estratégia é praticar o que os cientistas chamam de atenção plena. Quanto mais presente você está em uma situação, maior a chance do cérebro codificar aquela memória de forma mais precisa. Além disso, você pode fortalecer a sua memória real através de estímulos constantes ao cérebro. Leitura, exercícios de lógica, atividades criativas e até aprender novas habilidades ativam áreas cerebrais responsáveis pelo armazenamento e recuperação de informações. Mas o mais importante, aceite que a sua mente é falível, que nem tudo que você lembra é confiável, e que sim, você pode, e provavelmente já foi, enganado pela própria cabeça. Essa consciência muda a forma como você lida com brigas, julgamentos e até com os traumas que você carrega. Quando você entende que sua lembrança pode não ser exatamente como foi, você dá espaço para o perdão, para a reconciliação e até para a cura emocional. Porque você começa a ver que nem tudo é tão claro quanto parece. E no fim, o que sobra é essa grande pergunta: se minha memória é uma ilusão, quem sou eu de verdade? Somos feitos das histórias que contamos a nós mesmos. E se essas histórias são distorcidas, editadas e muitas vezes inventadas, talvez a nossa identidade também seja. Isso não é motivo para desespero. É um convite para o autoconhecimento, para olhar para dentro com mais honestidade, para buscar a verdade além das lembranças. Porque a memória pode ser enganosa, mas a consciência, essa sim, é libertadora. Quando você para de confiar cegamente no que lembra, você abre espaço para ver o mundo e a si mesmo com mais clareza, mais humildade e mais verdade. Se esse vídeo fez você repensar alguma lembrança, comenta aqui embaixo. Qual foi a primeira memória que você começou a duvidar depois de ouvir tudo isso? Eu quero muito saber a sua história. Compartilha com a gente. Quem sabe ela não ajuda outras pessoas a enxergar as próprias ilusões? E claro, se você curte esse tipo de conteúdo que provoca, que ensina e que te transforma de dentro para fora, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar explorando os mistérios da mente humana, da ciência e das curiosidades mais impressionantes do nosso mundo. Porque aqui no canal, a verdade é tão poderosa que parece mentira. Até o próximo vídeo.